sempre se sabe detalhes de um milagre. Mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isto é impossível, o que tem aí neste cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos, que era preciso manifestar o seu poder, e alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu aquele menino que com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? Amém, louvado seja Deus, graça e paz, a paz do Senhor para todos, meus irmãos.
estamos mais uma vez nesta manhã de domingo, dia 10 de maio, né? Um dia muito importante, um dia que nós todos lembramos, né? E que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de nós. Hoje, Dia das Mães, um dia muito gostoso, um dia realmente que nós devemos agradecer muito a Deus, né? Por esta pessoa que Ele tem nos dado, e mãe é sublime, né? Vamos estar fazendo uma oração neste momento, agradecendo a Deus esse louvor maravilhoso, e que Deus possa abençoar o estudo desta manhã e esse dia maravilhoso, o Dia das Mães. Que Deus possa abençoar a sua vida, você que é mãe, né? Parabéns aí às mães da nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de Engenheiro Caldas. Parabéns para minha mãe, e que Deus possa abençoar a todos vocês. Meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, levantamos, Senhor, nossos pensamentos até a Ti. Pai, muito obrigado, Senhor, pela noite que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas. Graças te damos, Senhor, neste momento. Senhor, esta manhã, Senhor, levantamos neste dia tão maravilhoso, o Dia das Mães, pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada uma. Pai, aqueles ainda que não têm, Senhor, mais a sua mãe, Deus vem abençoar ricamente a sua vida também. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que você nos dá de ter a nossa mãe, ou de termos tido a nossa mãe. Pai, abençoa ricamente a cada um. Pedimos a Tua bênção nesta manhã, Senhor, o estudo da Tua palavra. Venha, Senhor, agir e falar poderosamente em nosso meio. Nós pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. A nossa Escola Bíblica Dominical, Primeira Igreja Batista de Engenheiro Caldas. Hoje o nosso estudo é o estudo 9. Que Deus possa falar no seu coração nesta manhã, né? O estudo é a igreja e o ministério do acolhimento. Deus possa abençoar a sua vida nesta manhã, que você venha aprender, acompanhe, pega a sua Bíblia, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor neste exato momento. Lucas capítulo 9, versículo 10 até o versículo 17, e depois Mateus capítulo 9, versículo 35 e o versículo 36. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz nesta manhã e quer nos ensinar poderosamente. Lucas capítulo 9, versículo 10 diz assim: Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falavam-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Dê-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Que Deus possa abençoar realmente essa palavra no nosso coração.
principal assunto que nós vamos estar falando sobre hoje, o estudo Nova Igreja e o Ministério do Acolhimento. A nossa introdução nos diz assim: acolhimento ou acolhida é a maneira de receber, recepcionar carinhosamente, demonstrar consideração, oferecer abrigo, hospitalidade. O texto de Lucas capítulo 9 afirma que Jesus acolheu a multidão e ensinava. Ele primeiro acolheu e depois ele as ensinava, nesta ordem. O fato de Jesus acolher com compaixão e depois ensinar deve nos levar a uma grande reflexão. Pois muitas vezes tendemos a fazer justamente ao contrário. Às vezes ensinamos, queremos ensinar primeiro e só se o resultado do ensino for positivo que damos acolhimento. Compaixão é o sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de reduzir esse sofrimento. É a participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Foi isso realmente o que Cristo fez. Isto é o que Ele quer que nós, a sua igreja, façamos. Ser acolhido em todos os momentos é importante e traz tranquilidade. Amém? Deus realmente possa nos abençoar e que possamos ter esse ministério e exercitar esse ministério todos os dias, o ministério do acolhimento. O que queremos? Queremos afirmar a importância do acolhimento e compaixão para com o nosso próximo. Jesus é o nosso maior exemplo, Jesus é o nosso ensinamento e nós devemos seguir os teus passos e isto é o que nós devemos fazer. Acolhimento, compaixão para com o nosso próximo. Mas o que devemos saber? Saber que o acolhimento promove a oportunidade de ensinar a palavra de Deus. Ela nos dá essa oportunidade quando nós acolhemos e depois nós vamos ensinar, mostrar a palavra de Deus como ela transforma a nossa vida. O que devemos então sentir? Sentir compaixão e desejo de ser agente de transformação de vidas. E a melhor coisa é quando você vê o resultado, a transformação na vida das pessoas pelo poder da palavra de Deus. É tão maravilhoso, é tão gostoso, E quando nós tivemos esse sentimento de compaixão e levamos a palavra, a transformação na vida das pessoas, é muito gostoso de ver. Imagina como Deus não fica feliz. O que devemos decidir? Ser acolhedor, sem transgredir valores e princípios. Foi o que Jesus Cristo fez. Ele nos mostrou realmente, na sua palavra, nos ensinamentos que vamos estar discorrendo aqui para frente, Ele realmente acolheu, sem transgredir qualquer valores e princípios, e mostrando realmente o nosso caminho que nós devemos seguir. Primeiro ponto do nosso estudo é acolhendo os que sofrem. Acolhendo os que sofrem. Disse Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus, ele experimentou compaixão pelo sofrimento humano. Ele convidou para a sua igreja, a primeira igreja, os cansados e oprimidos. Ele prometeu o quê? Alívio, Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus, ele experimentou essa compaixão do sofrimento humano, Ele sentiu realmente grande compaixão e ele curava os enfermos. Vivemos num mundo de contradições. Pessoas às vezes são simpáticas ao sofrimento de quem está distante, do outro lado do mundo, E passam sem preocupação por alguém que está caído bem próximo de si. Jesus não apenas foi simpático ao sofrimento do ser humano, ele acolheu, ele socorreu, ele curou e mudou a realidade das suas vidas. Ter compaixão é se apiedar até o ponto de fazer com que a dor do outro seja também a minha e em seguida buscar por todos os meios aliviá-la. Jesus experimentou compaixão pela tristeza e as perdas humanas. A situação realmente que nós vemos. Jesus acolheu pessoas em sofrimento e tristeza. Ele possibilitou que tivesse novamente perspectiva de vida. Todos que estáis cansados, sobrecarregados,
eu vos aliviarei. É Jesus que alivia realmente o cansaço desta vida, né? A sobrecarga que nos vem nesta vida, é o Senhor que alivia a nossa vida. Jesus primeiramente acolheu e depois ensinou aos que havia acolhido. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem sido cristão acolhedor? Como tem sido realmente a sua vida? Você tem sido acolhedor? Jesus, em Lucas capítulo 7, versículo 13, diz assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. A situação da viúva de Naim era desesperadora. Viúva e sepultando o seu único filho. Tragédia humana, falta de perspectiva quanto ao futuro, tristeza, impotência. Porém, Jesus se compadeceu, acolheu e deu àquela mulher a oportunidade de uma velhice digna e cheia de felicidade. É isso que Jesus Cristo faz, irmão. Primeiramente Ele acolhe e depois Ele ensina, né, aos que havia acolhido. Ele nos dá ensinamento, Ele alivia realmente a nossa dor, Ele alivia o nosso sofrimento neste mundo. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você tem sido realmente um cristão acolhedor? É uma pergunta para você responder a si mesmo, né? E Deus possa abençoar esse ministério de acolhimento. Nós temos que acolher os que sofrem, né? Somente Jesus pode aliviar o nosso sofrimento. Amém? Deus abençoe. Seguindo, o segundo ponto que nós encontramos no nosso estudo, a igreja e o ministério do acolhimento é acolhendo os famintos, né? Acolhendo os famintos. Jesus experimentou compaixão pela fome dos seres humanos. Alguém já disse que a fome é a pior doença? É realmente a pior doença. Jesus chamou seus discípulos e disse: tendo compaixão desta multidão, já faz 3 dias que elas estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Nós vimos o louvor, né? Foi um grande milagre, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus Cristo realmente pôde alimentar uma multidão, né? Pessoas famintas não conseguem aprender, pessoas famintas não conseguem trabalhar, pessoas famintas tornam-se irascíveis e desconfiadas. Acabam obcecadas pela carência do alimento e deixam de ser dignas de confiança. Jesus sabia de tudo isso, então teve compaixão. Alguém sugeriu que ele despedisse a multidão faminta, mas Jesus utilizou-se dos poucos recursos disponíveis e as alimentou, né? Porque não quero mandá-los embora com fome, porque pode desfalecer no caminho. Jesus Cristo, ele teve compaixão e ele alimentou uma grande multidão usando os poucos recursos que tinha. Era 5 pães e 2 peixinhos, mas o milagre aconteceu e ele alimentou a multidão. E nós podemos ver que sobrou ainda 12 cestos cheios, né? Que Deus realmente abençoe e nós, através desse ministério de acolhimento, possamos acolher os famintos e saciar realmente muitos que passam fome. Jesus experimentou compaixão pela solidão humana, né? A gente vê aqui a história do leproso, ele personifica melhor essa situação. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Ele é marginalizado, abandonado, declarado imundo pelo sacerdote de sua religião, obrigado a avisar da sua condição em altos brados sempre que alguém se aproximasse, impossibilitado de participar de coisas sagradas, lançado fora do arraial. O leproso vivia uma espécie de morte em vida, na qual a solidão era pior do que a enfermidade. Mas Jesus teve compaixão e acolheu. Jesus Cristo teve compaixão e ele acolheu. Ele realmente pôde dar uma nova vida a este homem. Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Ele com compaixão estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, então seja purificado, né? Deus realmente fez uma grande mudança e transformação na vida daquele homem. Amém? Vivemos tempos de carência de sonhos, afetos e alimento. Jesus foi exemplo de compaixão e da mesma forma precisamos acolher os necessitados. Possamos exercer, irmãos, esse ministério
com toda a força, né? Vamos exercitar a compaixão. Devemos ter compaixão pelo nosso próximo. Vamos ter compaixão pelos nossos amados, nosso semelhante, né? Somos todos iguais diante de Deus, então devemos exercitar esta compaixão. E que Deus possa abençoar e enriquecer grandemente a sua vida. Simpatia, empatia e compaixão. A simpatia é a afinidade moral, né? A empatia é a faculdade de aprender emocionalmente. E a compaixão é o sentimento piedoso da simpatia para com a tragédia de outras pessoas, acompanhado do desejo de diminuí-la, né? Participação espiritual na infelicidade alheia que suscita o impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Jesus mostrou claramente a compaixão e ele pôde acolher e depois mostrar realmente o benefício que é de estar nos pés do Senhor. Vamos exercitar, irmãos, este ministério, colocar em prática cada instante de nossa vida enquanto aqui vivermos. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida e que Ele venha falar e agir poderosamente em sua vida. Amém? Segundo o nosso terceiro ponto de nosso estudo nesta manhã, acolhendo os desgarrados. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 23 provavelmente é o texto mais conhecido de toda a Bíblia. Acentua os bens acessíveis à ovelha bem cuidada do seu pastor. A ela, o que vai fazer? Nada faltará. Terá pastos verdejantes, águas tranquilas, será guiada por caminhos seguros. Se passar por terrenos difíceis, estará em companhia de quem alivia a aflição ou o temor. Se algum inimigo comparecer, estará cuidada e em condições de vencê-lo. E por fim, repousará vitoriosa no aprisco do seu Senhor. Talvez Jesus pensasse neste texto ao olhar em compaixão para aquele grande número de seres humanos e perceber que eles não tinham nada disso. Estavam confusos, como ovelhas desgarradas, errantes, sem pastor. Então ele se compadeceu e acolheu. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus capítulo 9, versículo 36. O Senhor Deus, ele teve compaixão. Por que ele fez isto? Certamente não foi porque lhe faltasse religião. Na estrutura religiosa judaica daquele tempo havia o que? Havia escribas, fariseus, sacerdotes, saduceus, cultos, sacrifícios, muitas regras e regulamentos. Mas nenhum desses podia dar orientação segura. A sua religião, ao invés de ser instrumento de libertação, tornara-se meio de dominação por uma classe de dirigentes religiosos. A sutileza interpretativa da lei não servia para ajudar ou reconfortar. Oferecia uma religião que era uma carga, não algo para estimular, e sim para desanimar. Não havia algo algo que fizesse com que, como ovelhas, saísse de condição de desgarradas. Não havia quem apontasse um rumo para que deixassem de ser errantes. As ovelhas desgarradas e errantes precisam de acolhimento. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. João 10, versículo 9. Ovelhas necessitam de um pastor disposto a sacrificar-se por elas e capaz de garantir-lhes vida. O Senhor nos diz em João capítulo 10, versículo 11: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele acolhe os desgarrados. Né? Um exemplo, uma ilustração muito clara que Jesus usou naquele tempo, que era o pastor e as ovelhas, e hoje nós vemos isso muito claro. O Senhor, ele é o nosso pastor.
né? Então, nós devemos exercitar este ministério, porque ele nos mostra, ele nos acolhe, ele é o nosso pastor. Eu sou o bom pastor. E ele deu a vida por nós, ele deu a vida por mim, ele deu a vida por você. E que Deus possa engrandecer grandemente a sua vida. Acolhimento inclui envolvimento. Quando acolhemos alguém, nos tornamos comprometidos com ele. Que Deus possa abençoar a sua vida. Venha colocar em prática esse ministério de acolhimento, né? Vamos envolver mais, vamos nos abraçar. Você tem acolhido, acompanhado, sido exemplo para aqueles que estão afastados do convívio congregacional? Estamos em dias atípicos, né? Nunca ninguém viveu desta forma que estamos vivendo, né? Devemos no máximo nos acolher no nosso lar, mas não quer dizer que nós não podemos, né, envolver com as pessoas. Devemos nos importar com o nosso próximo, com o nosso irmão, né? Devemos estimular a cada dia essa palavra tão maravilhosa nesta manhã, né? Quantas outras pessoas nós poderemos levar essa mensagem, né, de acolhimento que o Senhor Deus faz na nossa vida? Ele é o nosso bom pastor, ele deu a sua vida por nós. E você tem acolhido, você tem levado outras pessoas até Jesus, né? Você tem acompanhado, tem sido exemplo. Vamos junto, irmãos. Não é vai não, vai lá, assiste o vídeo lá, assiste, vai participar do culto lá. Não, vai lá, não, vamos, né? Nós estamos juntos. É ser exemplo para aqueles que estão afastados. E nós devemos conviver realmente a cada dia, sendo igreja verdadeira do Senhor. Amém? Seguindo ao nosso último ponto, irmão, de nosso estudo nesta manhã. Acolhendo os fracos e oprimidos. O texto de João, capítulo 8, trata de uma questão de acolhimento. Nele encontramos alguns homens trouxeram uma mulher. Nos dias de Jesus, ao longo da história e até em nossos dias, os mais fracos, os mais fragilizados, são o foco preferido de quem se acha em condições de julgar. Apontamos muito o dedo, né? Julgamos demais o nosso semelhante. Mas você pecou, você errou, né? É como se nós fôssemos juiz. E aqui Jesus realmente nos mostra que nós devemos ser servos, nós devemos acolher. E muitos da nossa sociedade, né, estão fracos, estão sendo oprimidos pela sociedade. Em seguida, colocaram-na no meio da roda. Quando se trata de expor, acusar ou ridicularizar alguém, necessário colocá-lo em evidência. Citaram até a lei. Moisés ordena que seja apedrejada. Fica demonstrado claramente que saber a letra da lei não é garantia de justiça. Questionaram então Jesus. Qual a sua opinião, Jesus? Havia um ardil sendo armado para Jesus. Se ele opinasse em condenação da mulher, sua pregação seria incoerente. Se a absolvesse, estaria contra a lei de Moisés. Jesus Cristo, ponderando-se tudo isso, disse: aquele que está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. O Senhor, sem nenhum rompante de autoridade, sem qualquer manifestação sobrenatural, obrigou aqueles homens a uma mudança de foco. Os olhares antes voltados para a mulher, para o pecado da mulher, para a lei, para as palavras de Jesus, foram todas voltadas para si mesmo. Olharam dentro de si e começaram a refletir. Ao refletirem-se, foram saindo um a um. O exame interior provoca o quê? Um desarmamento contra o outro. Se não há acusadores, não pode haver condenação. Finalmente, permaneceram em cena apenas Jesus e a mulher. Ainda havia um homem presente, mas então não era o acusador, era o acolhedor. Nem eu te condeno, mulher. Simples assim, uma questão de acolhimento. E por fim, Jesus disse a ela: vá,
Uma segunda oportunidade é dada à mulher. Um recomeço é possível. Vá e não peques mais. O fecho se dá a uma recomendação, um ensinamento desafiador. O que Jesus Cristo fez? Ele acolheu e depois ensinou. E é o que Jesus Cristo nos mostra, irmãos. Quando queremos acusar, irmãos, olhe para dentro de si. Ah, mas essa pessoa não pode, né? Essa pessoa não é crente, essa pessoa é isso, aquilo. A gente acusa muito e esquece de olhar para a gente. Até parece que nós não erramos, até parece que nós não pecamos. Se nós não temos pecados, atire a primeira pedra, né? Mas Jesus Cristo, ele acolheu e deu uma nova oportunidade àquela mulher e disse: vá e não peques mais. Esse é o nosso ministério que devemos exercer, irmãos. Acolher os fracos e oprimidos. Devemos acolher os que sofrem, devemos acolher os desgarrados, devemos acolher realmente os famintos e devemos acolher os fracos e oprimidos. O acolhimento, quando realizado de forma objetiva, pode transformar vidas. Acolher não significa compactuar com o pecado. Jesus Cristo fez isso claramente, né? O abraço. O acolhimento é como um abraço. Os dois desfrutam do mesmo prazer. Quando a gente acolhe, né, a gente dá aquele abraço. Ultimamente a gente não está podendo exercer, né, esse abraço, esse afeto, né, porque nós devemos manter um distanciamento. Mas todos nós já sabemos como que é realmente o abraço, né, esse acolhimento, né, ele os dois se juntam, né, porque se desfrutam do mesmo sentimento. Né? Quando nos abraçamos, isso começa a soltar hormônios dentro de nós que nos dá realmente um conforto, um prazer. O Senhor, ele nos acolhe, ele nos abraça, ele nos mostra que em Cristo tudo nós podemos. Vamos exercer este ministério e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Finalizando, irmãos, indo para nossas considerações finais de nosso estudo nesta manhã. O desafio da igreja de Jesus Cristo hoje é ser acolhedora. É um grande desafio, mas é possível. Sem transigir com os valores do reino e ser capaz, como ele, de integrar pessoas sem ser coniventes com o pecado destas pessoas. Erramos, falhamos, mas é Jesus quem perdoa, irmãos. Se ele te perdoou, ele pode perdoar o próximo também. Se ele perdoar a mim, ele pode perdoar você também. É Jesus que nos perdoa e ele decretou esse grande perdão pelo seu amor. Deus, ele é amor, e quando nós perdoamos, quando nós acolhemos, nós mostramos que nós temos Deus no nosso coração. Que Deus possa abençoar e enriquecer grandemente a sua vida com esta palavra. Amém? Deus abençoe ricamente. Domingo que vem, o próximo estudo de número 10, né, tenho por título A Igreja e a Sua Responsabilidade Missionária. Devemos realmente fazer missão e que Deus possa abençoar e engrandecer ricamente a sua vida. Amém? Vamos agradecer a Deus esta manhã, essa palavra maravilhosa que o Senhor Deus tem nos dado, colocado em nosso coração como uma semente, e essa semente vai crescer e dar grandes frutos. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, a sua família, você reunida aí, a sua família, que Deus possa abençoar. Que Deus possa abençoar as mães e que Deus possa abençoar todo o povo que ouve a palavra de Deus. Agradecemos ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. A Tua palavra, Senhor, ela nunca volta vazia. Deus, esse dia tão maravilhoso o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que querem a cada dia chegar-se mais próximo de Ti. Querem sentir, Senhor, o Teu afeto. Querem sentir, Senhor, o Teu acolhimento, porque Tu és o nosso pastor. É o Senhor que alivia, Senhor, toda a carga pesada da nossa vida, todo o sofrimento, toda a angústia que passamos, Senhor. É o Senhor o refrigério da nossa alma. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um. Meu Pai, neste momento, Senhor, o Teu Santo Espírito, Senhor, no lar de cada um dos Teus filhos que ouvem este estudo, que estão assistindo, Senhor, a Tua palavra. Pai,
Espírito Santo, toca no coração de cada um. Pai, o Teu Santo Espírito faz morada em nosso ser. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre cada mãe. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nos dado, Senhor, este privilégio, Senhor, de termos a mãe. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, o decorrer deste dia, Senhor, tão maravilhoso. Pedimos a Tua bênção, a Tua proteção. Pai, cura, Senhor, toda enfermidade. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem compaixão, Senhor, do Teu povo. Venha curar, Senhor, venha nos aliviar, Senhor. Venha tirar, Senhor, este mal, Senhor, que assola o mundo. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Venha nos abençoar neste dia, o dia do Senhor. Em Teu nome, Senhor, nós rogamos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu domingo. Deus abençoe grandemente a sua família. Amém.